Olá, pessoal! Hoje aqui mais um dia assim brilhante. Hoje a surpresa assim é extraordinária. As nossas convidadas estão vindo de São Paulo, de Minas Gerais, e a Lucélia, que é a nossa coordenadora do projeto Rede Mulher Inovadora, né, Lucélia? Que Isso. também junto aqui num projeto assim maravilhoso. O nosso podcast hoje é Mulher, Direito e Poder, desvendando direitos com quem faz a diferença. E olha, assistam aí do início ao fim. Não esqueçam de curtir, dar o like, comentar, porque o assunto hoje, assim, ó, é maravilhoso. A doutora Lucélia vai estar fazendo a apresentação das nossas convidadas especiais e desde já eu os bem-vindas a vocês, doutora Letícia Costa e doutora Cris Oliveira, o nosso carinho, nossa satisfação de tê-las conosco aqui hoje. Então, uma boa tarde, dona Boa Rose. tarde. Um abraço para o nosso deputado Paulo Araújo, que nos abriu essa porta, né? É Para verdade. estar aqui falando com essas mulheres empreendedoras. Aí vem, mas doutora, você como coordenadora aí da Rede Mulher, por que você escolheu esses nomes? Primeiro, porque o deputado Paulo Araújo nos traz força. E essas mulheres são fortes. Opa, olha aí, ó. São Maravilha! Uhul! Internautas, aguardem, porque essas mulheres aqui, ó, é fogo! É isso mesmo. São mulheres empreendedoras, são mulheres que mudam a vida de pessoas. Vou começar falando da doutora Letícia. Doutora Letícia é líder de 30 escritórios previdenciários que cuidam de mulheres grávidas, de mulheres ribeirinhas, que consegue auxílios previdenciários para tantas pessoas, mulheres que têm filhos autistas. Então, ela é um nome. Imagina, dona Rose, 30 escritórios espalhados lá na região de Minas. Essa mulher não tem poder de fala? Nossa, ela é nossa. Ela é nossa agora. É ou não é? É nossa. Hoje, internautas, aguardem, viu? Porque o assunto é sério. Aguardem. E aí vem a doutora Cris. Doutora Cris, ela é especialista em regularizar imóveis e ela faz a diferença também na vida de mulheres divorciadas. Ela fala de recomeço de vida, de violência patrimonial. Então, tem uma vasta experiência. Eu tenho um currículo aqui que é enorme, mas eu acho que o importante é falar da força e do que elas fazem de mudança na vida das pessoas, né, dona Rosa? Isso é maravilhoso. E agora com vocês, eu gostaria que elas mesmas se apresentassem e falassem aí aos nossos internautas que estão aguardando. E nós estamos, assim, tão ansiosos para nos encher de tudo de bom e melhor que você tem para derramar nas nossas vidas, nas nossas casas. Poderia se apresentar a doutora Letícia Costa. Primeiramente, é uma honra receber o convite da dona Rose, do deputado, da minha amiga Lucélia, para estar aqui compartilhando um pouco da nossa trajetória, da nossa luta pelo direito das mulheres, do posicionamento da mulher enquanto empreendedora. Porque sabemos que, por mais que se busque a igualdade, nós mulheres temos uma carga maior. Então, esse posicionamento da mulher, ele tem sim que ser valorizado e está em voga sempre em todas as mesas de discussões. Oi, é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo, porque Sim, nós queremos somar com mulheres de outro estado. Continua, por favor. obrigada. Eu sou Letícia Costa, sou advogada, empreendedora, sou gestora de 30 unidades físicas de escritório previdenciário em Minas e na Bahia. O meu foco principal é transformar a dor em dignidade. Então, o propósito, a missão do meu escritório é levar a dignidade para as pessoas que estão vulneráveis, principalmente porque aquela que vá até o INSS buscar um benefício para o seu filho autista, ou até mesmo para ela, porque eu levanto uma bandeira para a mulher que vem passando pelo tratamento oncológico. Hoje eu tenho uma linha de defesa para os pacientes que estão em tratamento oncológico, principalmente para a mulher
que passou por um processo de câncer de mama, que nós sabemos que é tão, gera tanto abalo, tanto físico, né, porque tem alguns casos de situação que a mulher, de fato, ela tem toda a sua questão física, emocional abalada com o Sim, tratamento, sim. e além da questão jurídica. Então, o nosso propósito, a nossa missão dentro do escritório é justamente transformar a dor em propósito e levar dignidade para quem está passando por um momento muito delicado da sua vida. E identificar que nós, mulheres advogadas, somos sim gestoras, somos empreendedoras. Trazer, desvestir daquela mentalidade de que o advogado, ele é só advogado. E não. Hoje nós estamos aqui, nós três advogadas, empreendedoras, mostrando que a nova advocacia é essa advocacia que quer romper barreiras, que quer tratar de negócios. E nós, mulheres, podemos sim sermos empresárias do direito. Olha que maravilha. E Dando continuidade aqui, vamos agora apresentar a nossa lindíssima, maravilhosa, né? Doutora Cris Oliveira, né? maravilhosa, veio lá de São Paulo, com uma bagagem também tremenda, e ela pode, melhor do que ninguém, falar do seu extenso currículo e falar o que ela vai poder ajudar a gente aqui. Isso que estão aguardando. Por favor, fala aí aos nossos internautas. A câmera toda sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite, né? O seu convite ao deputado, a Lucélia, que é uma amiga querida, uma parceira de negócios, uma mulher de muita força, garra, e estarmos aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho sobre o empreendedorismo, sobre o direito, sobre a força que as mulheres têm que ter, ainda que muitas vezes a gente seja colocado numa situação de desigualdade. Mas é isso que a gente quer trazer aqui, que a gente pode ser forte, que a gente pode ser resiliente e que a gente pode tudo. Basta a gente querer e correr atrás dos nossos sonhos. E unir as forças, E unir né? as E unir as forças. Então, vamos começar aqui com uma pergunta mais muito interessante. Mas antes, né, a doutora Lucélia quer fazer aí as boas-vindas, né, doutora? Em nome do deputado Paulo Araújo, né? Ó, eu quero dar as boas-vindas primeiro, porque eu quero não rasgando a seda, digamos assim, mas o deputado Paulo Araújo, ele abre a porta para as mulheres. Embora seja um homem, mas ele tem essa visão que também tem uma mãe super forte, uma mãe desse tipo, quem que não vai abrir porta para as mulheres? Então, ele deu essa carta branca, essa chave. Então, em nome dele, eu dou as boas-vindas para vocês. Eu quero que vocês se sintam abraçadas. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho andado nessa vida agora com a dona Rose, e a gente está indo em lugares para falar sobre isso, para dar apoio para as mulheres. E a gente quer contar com vocês. Então, obrigada por estar aqui em Cuiabá. A porta está aberta, vocês podem vir sempre que vocês quiserem. E a gente vai ter um coração alegre de trazer vocês aqui, tá bom? Eu vou complementar agradecendo, né, o convite, dizer Sim. que, como a doutora Letícia contou, que ela é especialista, tem um olhar voltado aí para o paciente oncológico. Lá no nosso escritório, nós estamos em 3 estados, né, no Brasil, temos uma unidade em Portugal e uma em Barcelona. E eu costumo dizer que um dos trabalhos que nós temos lá, principalmente voltado para a mulher, é que nós não fazemos divórcios, nós tratamos de recomeços. Porque a gente entende que a mulher, ela precisa nessa fase de recomeço realmente ser acolhida não juridicamente, mas também como pessoa, com empoderamento. E quando a Lucélia trouxe para a gente todo esse projeto do deputado, apesar, né, de falar é um homem, é muito interessante o que ele tem feito Sim. e o que ele busca para trazer em relação a esse empoderamento, sabendo hoje que a violência patrimonial, a violência emocional, a violência física e violência doméstica, ela está tão presente no nosso dia a dia e muitas vezes ela é colocada de canto, porque as pessoas não sabem nem lidar com isso. E aí a gente vai falar mais aqui hoje sobre essa história do que ele tem, de usar na bolsa, essa importância desse mecanismo, o quanto realmente isso pode proteger essas mulheres. Então, eu fiz questão de trazer isso, porque lá no nosso escritório a gente acolhe essa mulher que sofre violência, seja emocional, seja física ou até patrimonial, que muitas vezes não é muito falado aí no mercado e a gente sabe disso. Olha que maravilha, né, doutora Lucélia? Olha aí. Então, nós estamos aqui com um trio poderoso. Aguardem aí, mulheres, aguardem.
A minha primeira pergunta é o que mais motiva vocês a atuar em defesa dos direitos das pessoas, especialmente das mulheres? Uma das duas pode estar falando, pode estar respondendo. Primeiro, porque somos mulheres e entendemos as dores das mulheres, a necessidade da mulher em se posicionar, as dificuldades que passamos em relação, porque é desafiador. Eu falo no meu exemplo, que tive a iniciativa, juntamente com minha sócia, a Nádia, de criar unidade lá, principalmente em Minas, que é interior. É algo que, querendo ou não, às vezes as pessoas falam, mas não existe mais essa diferença, essa dificuldade. Claro que existe. Então, sendo mulher, eu sei das dores, das limitações que ainda existem, e é por isso que eu tenho que me posicionar e lutar pelos direitos das mulheres. Enquanto advogada, enquanto mulher, enquanto filha. Então, assim, é isso que nos move. Sempre vai ter, igual eu não tenho filha, mas a Cris tem, a visão também da mãe, de querer o bem para a filha, de querer essa mudança do olhar da sociedade e essa proteção para evitar as vulnerabilidades, evitar os abusos, porque infelizmente ainda existe muito. Então, a luta tem que ser pela união das mulheres, porque juntas, eu como mulher, como operadora do direito, eu consigo, por mais que seja um pouco, transformar a vida de uma mulher que às vezes eu nem sei. Às vezes, este podcast, as mulheres que estão nos assistindo, uma fala nossa aqui vai transformar a vida dela, porque ela vai Sim. entender como a Cris vai nos trazer, que ela pode estar sofrendo uma violência patrimonial e ela não tinha conhecimento. Sim. Então, nosso trabalho é transformar, é transformador, é levar um pouquinho de informação que vai tirar uma mulher, talvez, de uma situação de um possível feminicídio que foi evitado com o nosso conhecimento, a nossa palavra que a gente levou. E até complementando, eu acho que é muito importante não só o entendimento, né? Porque a gente se fala muito sobre a parte jurídica, sobre feminicídio, sobre violência, mas muitas vezes a gente sabe que a própria sociedade não acolhe, não encoraja essas mulheres a realmente a exercer o seu direito. Então a gente começa a perceber que muitas vezes aquela mulher que está sofrendo uma violência, que está sofrendo um abuso, ou até que ela tem sonhos, ela é uma dona de casa e ela quer empreender. Às vezes ela não sofre uma violência patrimonial, não sofre uma violência física, uma violência doméstica, mas ela tem um sonho de ter um negócio, ainda que seja pequeno. E aí as pessoas que deveriam mais apoiar, na verdade, muitas vezes não apoiam, faz com que aquele sonho não seja possível. Então aquela mulher, muitas vezes, ela não sonha, ela vive uma vida limitada a exatamente exercer aquilo que a sociedade coloca como algo que tem que ser feito. Então, eu acho que também faz parte, além da gente trazer o conhecimento, e quando a gente fala aqui em força, e nós estamos aqui 4 pessoas na mesa Para o resumindo despertar força, seria, né? é você Vamos reunir a encorajar. força para despertar, né? Porque às Essas vezes é isso mulheres que que é falta. possível, né? Exatamente. Às vezes você, é o que a Letícia falou, nós estamos aqui fazendo esse bate-papo. Uma mulher que esteja ouvindo, ela às vezes só precisa que a gente fale assim, vai lá, se encoraje, você vai poder, você consegue. E aí Sim. quando uma fala para outra e se apoia, isso consegue se tornar mais presente, né? Mais fácil. Às vezes você consegue falar que aquele sonho realmente possa virar realidade, porque às vezes a gente espera essa validação de alguém que está do nosso lado e a gente não consegue, né? Então eu acho que o nosso papel é inovar. É a gente inovar as mulheres, dizer que elas são capazes sim, que elas podem tudo aquilo que elas quiserem, desde que elas acreditem nelas. Olha que Mas- maravilha. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas você responda só se quiserem responder. Diante dessa fala tão tocada, que me tocou bastante, eu tenho certeza que tocou os nossos internautas, você teria algum testemunho, teria alguma coisa pessoal para dizer? O que te leva a essa bravura, que te Eu leva quero a falar essa assim. força? Eu gostaria que você desse seu depoimento para nós, porque você falou com tanta propriedade e isso nos tocou, Né? né? Muito. Seria interessante E a você falar história para dela é uma gente. história incrível. Eu doutora. gostaria de ouvir a sua história. Eu vou resumir, porque é uma história de muitas coisas na minha vida, mas eu sempre fui uma mulher, eu comecei a empreender com 11 anos, eu dava aula para os meus amigos de sala e já ganhava dinheiro aos 11 anos de idade. Sempre fui empreendedora, enfim.
E tinha uma vida boa, tranquila, correndo ali dentro daquilo que a gente tenta fazer para se empoderar, para acreditar, fazer o nosso papel dentro da sociedade, sempre, às vezes, provocando e provando coisas o tempo todo. E a minha vida sempre ali, né? Aquele foguete acontecendo, tudo movimentado, até que um dia a vida resolve me parar. Eu tive Covid, fiquei entubada 12 dias, fiquei 31 dias na UTI, 7 meses numa cadeira de rodas. E quando eu me recupero de tudo isso, eu percebo que a vida, ela pode ser muito longa, mas ela pode ser muito curta. E eu costumo dizer que se a gente soubesse que ela terminaria no dia de amanhã, talvez a gente fizesse tudo o que a gente quisesse. Mas como a gente não tem certeza, a gente muitas vezes fica deixando tudo para depois. Ah, eu vou Sim. programar, eu vou fazer, eu vou esperar, eu vou sonhar. E quem me conhece depois do meu recomeço entende que para mim o momento é agora. O momento é estar perto das pessoas que você gosta, é você fazer o que você realmente tem vontade, sempre respeitando os seus princípios, os seus valores, mas nunca duvidando da sua Forte. capacidade. E aí, quando eu falo em força, e eu até lembrei, olhei aqui para essa câmera, eu participei recentemente de um reality show que chama Casa das Empreendedoras, Sim. e nós pegamos também um momento na TV onde era para fazer uma prova e eu olhei para o lado e eu vi uma mulher chorando quando eu comecei a falar igual a gente está conversando aqui. E naquele momento eu vi que não se tratava da prova do programa, mas se tratava daquela mulher. E quando os olhos dela estavam ali brilhando e eu vi que ela estava perdida procurando alguma coisa, tudo parou ao meu redor, tudo não tinha mais importância. A minha única importância naquele momento era olhar para aquela mulher e falar assim: eu estou aqui, você não está sozinha. E você é capaz de chegar onde você quiser, ainda que as pessoas digam que não. Então, assim, essa força vem da minha história, porque para a medicina, eu praticamente, a minha família tinha que se despedir de mim. E 5 anos depois, eu virei uma potência. Eu tinha um escritório, hoje eu tenho 13 unidades no Brasil e fora do Brasil. Tenho mulheres incríveis que andam comigo, que são pessoas que eu levo para a vida. Ontem a gente teve um almoço que era para ser só um almoço e virou um encontro de almas, de negócios, de força, de resiliência. Então é isso, é você transformar de um pequeno momento algo que realmente possa ser valioso na sua vida. Então, por exemplo, estarmos aqui hoje nesse podcast não é só participar de um podcast. Sim. É uma ouvir a história da outra e a gente poder que outras pessoas se inspirem e faça assim. Eu estava precisando só desse empurrãozinho. Então, você que está aí nos ouvindo, se você precisar de alguém que acredite em você, eu estou aqui, essas meninas estamos aqui. O deputado está aqui para mostrar que ele acredita. A Rede Mulher Inovadora é a prova disso. Sim. Então, é essa força que eu acho que a gente precisa transbordar no nosso dia a dia e para as pessoas que nos assistem. E aqui é onde as mulheres têm vez e voz, né? E nós gostamos de ouvir as mulheres, ouvir os testemunhos, as falas, né? É aquela coisa humana, né, doutora? Porque você fica muito na vida, na praticidade. No automático, né? E, ó, e ainda puxando o gancho já dessa história de vida incrível da doutora Cris, vamos para a história de vida da Letícia. E colocando sua vida aí e falando sobre os benefícios que você consegue para essas mulheres. Primeiro eu queria que você falasse sobre a sua história pessoal e como que você começou a pensar em ajudar as pacientes oncológicas. O que que mudou na sua vida para você conseguir isso? E contextualizar para aquela mulher que tem dúvida de como buscar o seu direito, qual que é o primeiro passo que ela pode fazer, entendeu? Então, Eu entendo muito assim, que na vida nada é por acaso e tudo existe um propósito. Às vezes nós não conseguimos entender o momento atual que está passando, só que lá na frente é para que sirva de uma lição para que você possa conseguir que outras pessoas entendam também que as dificuldades elas são feitas para uma transformação, que você se torne Para um melhor. fortalecimento, né? Exatamente. Eu, como a Cris, também jovem, começando a minha expansão dos meus escritórios, me deparei com um diagnóstico de câncer. E Sim. muito jovem, os médicos entendiam que era algo totalmente improvável, impossível, além da ausência de algo concreto, a toda
o desespero em saber o que vai ser de mim amanhã, será que vai dar certo, não vai? Como eu estou agora começando a querer crescer cada vez mais e toda aquela dificuldade do medo do que vai vir, eu me deparei com a negativa de um plano de saúde. Então, além de diagnóstico, empresa e a negativa. Então, foi a partir disso que eu entendi o verdadeiro propósito daquilo que eu estava passando. Quantas mulheres que estavam ali, naquele mesmo ambiente, eu ainda tinha um conhecimento jurídico e sabia como eu poderia lidar, mas a maioria não, e vivenciando o mesmo problema. Foi aí que eu entendi que eu precisei passar por aquilo para entender as dores de outras pessoas que também estavam na mesma situação e que eu poderia fazer mais. Eu poderia ajudar a transformar a vida delas e diminuir a dor, o sofrimento, a angústia de não saber se na próxima semana ela conseguiria ter a medicação que poderia salvar a vida dela. Então, eu transformei a minha dor, eu uso muito isso, essa frase, que eu consegui transformar a minha dor em propósito. E durante todo aquele período, aqueles 6 meses, eu levei dignidade, eu levei acolhimento, ajudei outras mulheres, e foi o momento que eu mais cresci profissionalmente. Porque eu escolhi não me entregar. Eu falei, eu teria 2 opções, ou eu parava para fazer o tratamento, ou eu realizava meu tratamento e cuidava da minha vida profissional, de forma que eu poderia estar ajudando elas. E foi isso que eu fiz. Então, eu optei, eu falei, eu não vou parar, isso não vai ser um impedimento, isso vai ser um combustível para que eu possa conseguir me reerguer. E foi assim. E foi algo tão extraordinário que nenhum dos médicos entendem como eu passei sem sofrer os efeitos que a maioria das pessoas sofrem. Mas porque era Deus que queria que eu estivesse forte para que as outras que estivessem ali olhassem para mim e falassem assim: não, eu quero passar por tudo como ela está passando. Eu quero passar bem, eu quero superar isso. Ser um espelho, né? E foi De isso, superação. e Eu foi isso que eu consigo, né? fui durante todo o tempo. Passei por todo o tratamento como um espelho e como a mão que estava ali para ajudar aquelas outras mulheres. Porque o meu contato era direto só com mulheres, também na mesma E hoje ela situação. é uma referência em ajudar mulheres em todo tipo de direito referente ao câncer. Ao câncer, aos auxílios, à quitação de imóveis em razão do câncer, que às vezes a mulher nem sabe Não sabe que existe que esse existe direito, esse né? direito. E ela foi transformando uma dor em auxílio. Eu acho isso incrível. Aqui tem uma pergunta que diz assim: muitas mulheres ficam em dúvidas sobre o direito à aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença. Qual seria o primeiro passo? Qual é a orientação que se dá para esse tipo de mulher que está vivendo isso daí e não sabe como chegar ao seu direito? E é mais comum do que possamos imaginar. É uma vasta quantidade principalmente de mulheres, que têm esse desconhecimento da forma como pode estar solicitando um benefício. E às vezes está ali em uma situação de estar passando pelo tratamento, ter o direito a um benefício do INSS, para que a sua situação financeira possa, assim, ter um auxílio para poder passar pelo restante do tratamento de forma tranquila. Então, minha primeira orientação: busque conhecimento, busque um profissional que entenda para poder estar te amparando. Porque não é o momento de você ficar preocupando como eu vou conseguir ir ao INSS. Não, você vai ter que buscar alguém para poder te auxiliar. Sempre o primeiro passo. Hoje eu trabalho com um método que é chamado os 7 pilares do paciente oncológico, que é uma cartilha que eu desenvolvi com todos os direitos para quem está passando pelo processo do tratamento. E você vai Então, deixar para nós o endereço sim, eletrônico, o né? link, Já pode dizer aí, sim, doutora. Já diga para nós aí qual o o endereço eletrônico. é o @Letícia Costa J, meu Instagram lá, manifestando, falando: "Eu quero a cartilha", eu envio no direct para não só para mulher, mas para o pai que tem uma filha que esteja passando Sim. pela situação. E lá, então, desde os direitos mais básicos, que é o transporte, direito ao transporte para o tratamento, aos benefícios do INSS, o auxílio-doença, para quem paga, né, já tem uma contribuição, o BPC-Loas, para quem nunca contribuiu com o INSS,
e precisa do benefício para ajudar no custeio do tratamento, os medicamentos de alto custo. Existem 2 leis que são muito pouco divulgadas e é essencial para o sucesso do tratamento, que é a lei dos 60 dias para aquele que teve o diagnóstico. O SUS tem o prazo de 60 dias para iniciar o tratamento, porque já tem estudos que comprovam que o tratamento do diagnóstico até o início, dentro do prazo de 90 dias, ele tem uma chance de sucesso maior. Então, existe lei, ela é chamada Lei de 60 dias e a Lei dos 30 dias, para quando tem a suspeita do diagnóstico, o médico conseguir encaminhar para o SUS o pedido de exames para varredura. Então, são leis muito pouco divulgadas. E o meu trabalho, o meu objetivo é levar esse conhecimento para as pessoas, para as mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade de informação, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e ter a dignidade para ter um tratamento justo e um tratamento dentro do prazo que a medicina entende ser viável e a lei também. Então, Olha que maravilha, gente. E a Eu estou importância, aqui. porque você está fazendo, ela está falando sobre o câncer, mas, por exemplo, a gente teve alguns casos já no escritório de mulheres que têm um casamento aparentemente bem sucedido e quando são diagnosticadas com câncer, principalmente o câncer de mama, elas acabam ali sendo desprezadas pelo seu parceiro. Existem índices de divórcios que acontecem depois que o cônjuge ali, o parceiro, sabe que a mulher tá com câncer, quando ela passa, né, pela retirada do seio. Então, você imagina passar por toda essa dor, você não ter o sem a seu rede de direito apoio. e você, a pessoa que mais deveria te apoiar naquele momento, que às vezes é o seu marido, acaba não tendo estrutura para ficar ali, para te dar a mão e acaba pedindo o divórcio. E aí você tem que lidar com esse divórcio, com esse recomeço, que para as mulheres que já divorciam e recomeçam não é fácil. Imagina você recomeçar diante de uma situação ainda de uma doença dessa. É muito E a difícil. estatística é muito grande, É. infelizmente. A maioria das mulheres que passam pelo processo do tratamento são abandonadas pelo Dentro do marido, casamento. companheiro, namorado. Pegando E esse gancho aqui, até tem uma pergunta aqui. Porque assim, o que que acontece? Se manda as perguntas antes da gente fazer esse podcast. Aí a pergunta é: crimes contra a mulher que estão passando por violência doméstica pode gerar algum tipo de benefício previdenciário ou algum tipo de auxílio ou pensão? se tem a pensão vitalícia para os dependentes da vítima de feminicídio. Por exemplo, a, a vítima, a mulher, aconteceu um homicídio, ela faleceu e deixou 2 crianças. Essas crianças, elas vão ter o direito de receber uma pensão vitalícia. Porque o pai, imaginar, a criança perdeu a mãe, o pai a mãe foi a óbito em decorrência da atitude violenta do pai, o pai foi preso e essa criança como fica? Então hoje se tem um benefício previdenciário para custeio, de uma pensão para essas crianças que são filhos de vítimas de feminicídio. Além de todas as esse benefício é voltado para a criança, porque já questionaram se é um benefício para o pai. Ah, mas o pai quando sair ele vai não é, o benefício é direcionado para que as crianças tenham auxílio financeiro em decorrência da forma como perdeu a mãe. E para a mulher divorciada tem o benefício que também muitas pessoas não sabem. Se você, durante um casamento, você tinha um padrão financeiro, né? Você abriu mão do teu trabalho, da tua profissão, porque você virou uma dona de casa. Você cuidou do lar, você cuidou dos seus filhos. E você contribuiu durante ali 20, 30 anos para que o teu marido evoluísse profissionalmente. E você para a sua vida profissional para ficar ali cuidando da família. Só que a gente sabe também que a estatística, infelizmente, é muito grande, onde depois de passado ali 10, 15, 20 anos de casamento, aqueles maridos pedem o divórcio. E essas mulheres não têm trabalho, ela não tem profissão. Então a lei consegue dar ali uma indenização se esse padrão de vida foi comprovado que caiu. Então existem algumas coisas que você pode buscar na justiça para que você não fique desamparada, uma vez que você realmente cuidou da família durante aquele tempo e abandonou a tua profissão para
viver em função do teu lar, né, da tua família. A gente sabe que isso é muito triste, mas também é um índice muito grande aí, estatisticamente. Independente de ter o filho ou não, Não, isso é para a mulher, para a porque mulher. é engraçado o que a Letícia fala, né? Então é uma vítima de feminicídio. Infelizmente, aquela mulher morreu. E aí Sim. a lei protege os filhos que ela deixou. É, O que eu mas tô aí dizendo a- aqui não é um feminicídio, é uma mulher que simplesmente teve um divórcio. Então ela viveu uma vida se dedicando àquela família, àquele lar, mas ela foi uma dona de casa, né? Ela não... E aí aquele marido, de repente, sei lá, eles começaram os dois com 20 anos de idade. Ela ficou cuidando dos filhos e aquele cara virou, se formou engenheiro, virou um engenheiro conceituado, ou um médico, ou um advogado, enfim, e ganha-se muito dinheiro. Só que ele resolve separar daquela mulher. Então, teoricamente, no processo de divórcio, vai ser partilhado o que eles conquistaram. Mas a partilha, muitas vezes, não é o suficiente. Porque aquela mulher, o que fica para ela patrimonialmente, ela não consegue refazer a vida dela. Então, é esse equilíbrio econômico, socioeconômico, que pode ser reparado e utilizado aí pela justiça para que você continue a sua vida de uma forma mais digna. E aí entra a história dos divórcios e recomeços, porque se divorciar já não é fácil. A gente falou sobre isso hoje, ninguém casa para se separar. Sim. Mas em algum momento da tua vida, de repente, acontece isso. E você ter que divorciar, você ter que recomeçar, você ter que colocar todos os seus sonhos numa caixa e ir para um outro lugar, ou o seu marido sair, lidar com seus filhos, já é algo muito difícil. Aí vem a questão da lei, que é fazer toda essa partilha. Só que você, como mulher, o que que você vai inovar na sua vida? Muitas vezes você se sente perdida, você não tem nem vontade de recomeçar. Então, esse trabalho de recomeço, ele é importante não só na área jurídica, mas aqui a gente está falando em mulheres poderosas, é que cada uma de nós, que se vê uma mulher passando por isso, a gente precisa segurar a mão, encorajar e falar: calma, procure os seus direitos, consulte alguém, porque muitas vezes elas nem sabem que isso pode ser Que reparado de existe, alguma né? Que forma. existe. Eu acho que na maioria Não tem tem conhecimento. esse conhecimento, né? Não pede uma pensão, né? Pro marido, acho que é só pro filho, mas a mulher tem esse direito também, né? É, E a é, gente e fala é da tão própria comum. violência patrimonial, né? Quantas pessoas nem sabem o que que é esse termo? Ela sofre, a gente também fala muito disso. A mulher sofre uma violência patrimonial durante anos dentro de um casamento e ela não sabe, né? Então, a gente precisa ter essa voz de fala, a gente precisa mostrar isso, porque nós vemos numa sociedade, infelizmente, machista, e por mais que a gente procure esse equilíbrio, a gente sabe que a gente sempre tem que se provar. Você pode ser a melhor mulher dentro daquilo que você faz, mas você sempre vai ter que provar o porquê você é a melhor, né? A gente sabe Exatamente. que a sociedade exige isso da gente diariamente, né? Então, é bem E a complicado. cobrança, né? Ah, você é uma ótima empresária, uma ótima empreendedora, mas e você é uma boa dona de casa, é uma boa mãe? Então, essa cobrança, ela vem toda. A mulher, ela precisa ser boa em Em tudo. todos os setores da vida dela. Então, E é aí a gente uma exigência carrega, muito grande. todas nós ainda que somos mulheres empreendedoras, a gente sempre leva a nossa malinha da culpa, né? É. Principalmente quando temos filhos, Sim. né? Você vai sair, você vai viajar. Eu passei por isso, você falou de experiência própria. Eu tive muito isso. Eu deixava, né, ali a minha família para ir trabalhar, para ir palestrar em outros estados, participar de outros eventos. E isso começou a pesar no meu relacionamento. E até eu entender que isso fazia parte de um posicionamento que eu queria e que deixar muitas vezes a minha filha em casa e ir para uma outra cidade palestrar ou fazer igual eu tô agora, estar aqui em Cuiabá, não significava que eu não era uma boa mãe. Mas eu levava uma mala de culpa, porque era isso que o meu relacionamento fazia eu me sentir. A sociedade faz com que a gente sinta isso. Então é muito difícil também a gente lidar com esse olhar preconceituoso das pessoas que estão aos nossos redores, né? E eu vivenciei isso, né? Porque eu tive uma situação de ter que escolher. Ou você opta pela sua vida de empreendedora, de participar dos eventos, ou de ter um relacionamento. Só que era minha carreira, minha profissão, a minha história. E aí, Seus sonhos. os meus sonhos. E a forma, o meio para mim também ajudar outras pessoas. Eu tive que escolher. Então, assim, nós mulheres ainda temos muito isso, de Infelizmente. ter que escolher, ou às vezes não ter uma compreensão do todo que está sendo feito ali. Em momento algum,
você, como mãe, como esposa, estava ali de fato fazendo uma escolha. Nós sempre estamos indo a eventos, em viagens para buscar uma melhoria do conjunto da família, porque o meu crescimento vai influenciar no crescimento da minha família, do que Sim, vai sim. proporcionar de bem para nossa casa, né? E aí tem mais, né? A questão é o que a gente também fala, não é sobre dinheiro, porque muitas vezes é como se o nosso, essa luta que a gente tem como empreendedora, é para você assim, mas o que que isso vai trazer de dinheiro? O que isso vai aumentar no financeiro da família? E muitas vezes você não está ali por conta do financeiro. Nós estamos aqui hoje não por conta do financeiro. Não tem, não existe. O dinheiro não está aqui, ele não está na mesa, ele não está em primeiro lugar. Nós estamos aqui, nós viemos de São Paulo, ela de Minas, e até a Lu brincou com a gente, porque falou, E a muito gente pouco agradece tempo. muito, né? Mas a gente falou, não, nós queremos estar lá para falar, porque a gente, se a nossa voz chegar e transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Gente, já valeu a pena. Sim. E olha, nosso tempo é curto, ficaríamos aqui adentrando à noite para ouvi-las, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, que você deixasse uma dica essencial que toda mulher deveria saber sobre o direito hoje, e que talvez ninguém esteja contando algo aí que toda mulher tem que saber. Existe esse algo? Eu acho que a Cris já até falou muito bem a respeito disso, que é essa questão da violência patrimonial, que é algo muito pouco difundido e divulgado, que eu creio que a maioria das mulheres não tem esse total acesso a essa informação e podem estar sendo vítimas, porque hoje qual que é a informação que se tem? Ah, não, a violência doméstica é aquela violência da agressão. E não é só isso. A violência, quando a gente busca coibir, são em vários sentidos. É a violência física, sim, mas e a violência emocional, a violência financeira, a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, acho que o maior insight de hoje é entender: você não está sofrendo apenas violência física. Você sofre, você tem que ter essa atenção para identificar que naquele âmbito em que você está, se não tem algo a mais acontecendo. Se aquela limitação de, olha, você tem que ser dona de casa, sua função é ficar aqui para fazer o meu almoço, o meu jantar e cuidar dos filhos. Até que ponto essa imposição ela é saudável, ela não é, ela não se trata de uma violência. Então, é que as mulheres que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, elas tenham essa percepção dos limites entre o que é legal e o que não é legal. E aprendam a se posicionar e não aceitar. E aí, até pegando o gancho, a gente fala muito em violência doméstica. Sim. E aí, se nós olharmos para nós quatro aqui, né? Ninguém tá machucada, estamos todas bonitas, maquiadas, lindas, cabelos arrumados, que nós nos preparamos Com certeza, para com estar aqui certeza, hoje. Só que se nós estivéssemos com um roxo no olho, a primeira coisa, se eu chegasse aqui hoje com uma marca roxa nos olhos, eu tenho certeza que você me perguntaria o que aconteceu, ou eu disfarçaria com uma maquiagem. Isso sim é uma violência física, é uma violência doméstica. Mas quando a violência está aqui dentro, quando sangra, muitas vezes quando você vai dormir, quando você vai tomar o seu banho, quando você fecha os seus olhos e você não consegue lidar com aquilo, e tá todo mundo vivendo super bem. A família que quer provar que a sociedade quer uma família margarina, e você tem que viver um casamento de aparências, onde depois, quando você sai daquele cenário de que a sociedade fala, nossa, que casal lindo, que família perfeita, e lá dentro, quando você vai tomar o seu banho, quando você vai dormir, que sangra internamente, isso é violência emocional. Essa violência emocional, ela tem que ser identificada, você tem que observar, você precisa pedir ajuda, ela pode também ser amparada judicialmente. E a violência patrimonial, que a gente sabe que muitas mulheres nem sabem o que é a violência patrimonial, ela acontece nas pequenas coisas. Quando aquele marido ele trabalha, por exemplo, e você quer fazer a reforma da casa, mas tem que ser do jeito que ele quer.
Quando você quer comprar um carro, mas você não tem o direito de escolher o seu carro, porque é ele que diz que a marca X é melhor. Então, se você quiser a marca Y, você não pode ter, porque é ele que escolhe aquele carro. Se você quer fazer a viagem com a família, tem que ser a viagem dentro daquela projeção financeira que ele é o provedor. Então, você está em casa, está cuidando da família, cuidando dos seus filhos, mas é ele que trabalha. E aí, quando você quer fazer a viagem de férias, você não pode virar e falar assim, eu quero ir para a Grécia. Não, nós vamos para Miami, porque sou eu que trabalho, o dinheiro provém de mim. Isso é uma violência patrimonial, porque quando você deixa o seu marido estar lá trabalhando, mas você está cuidando da família, a lei entende que aquilo faz parte de um todo. E muitas vezes a gente ouve, inclusive, situações de que o marido fala assim, eu não quero jogar na sua cara, mas eu sempre fiz isso por você, eu sempre fiz aquilo por você. Não, um casamento você tem que fazer pelo casamento, é pela família. E quando isso não acontece, você pode sim estar sofrendo uma violência patrimonial e nem sabe disso. Então a lei também te protege em Te relação a protege. isso. E se conhecimento é poder, vamos entregar esse poder para quem precisa. Qual é a chave que vocês deixam para os nossos ouvintes? Eu acho que é encorajamento. Sim. É não ter medo e se posicionar. A mulher, ela precisa se posicionar. Olha Coragem. para essa câmera aqui, já deixa o seu recado. Mulheres que estão nos assistindo, se posicionem, tenham coragem, porque vocês são capazes e não aceitem imitações. Bom, o meu recado é: não aceite metades, não aceite migalhas. Você merece o completo, você merece o todo. Não aceite ser diminuída por ninguém. Ninguém pode fazer isso por você. E se você tiver um sonho, se você acreditar em algo, faça, corra atrás. E se tiver alguém ao seu lado que diminui isso e dizer que você não é capaz, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa pessoa da sua vida. Olha, que maravilha. Gente, e se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, mas antes, nós temos aqui a doutora Lucélia, que tem que deixar também o seu recado. Meu recado é para essas mulheres que a gente já acompanha, que meu escritório, as minhas redes sociais, elas estão abertas para vocês tirarem dúvida, perguntar. A gente gosta de sempre incentivar, né? A gente vai atrás daquelas mulheres lá, do interior, aqui de Mato Grosso. Então, nós estamos abertas a ajudar você, às vezes, ou com uma palavra amiga, com uma dica de como postar alguma coisa diferente no seu Instagram, no seu WhatsApp, de como fazer você vender aquele bolo de pote que você fez lá, aquele pãozinho gostoso, que só você tem a receita, e como você empreender e ganhar dinheiro com isso. Porque não basta só você ter coragem, a gente tem que ter coragem, mas a gente tem que ter algum auxílio financeiro. E o empreendedorismo é o primeiro passo para você mudar de vida. E se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, aperta o coraçãozinho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O conhecimento só faz sentido quando é compartilhado. Segue a Rede Mulher Inovadora para mais episódios como esse. Obrigado, deputado Paulo Araújo. Obrigada, produtora Full Time. E um grande abraço a todos vocês. Até a próxima!